noite o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, o céu ficar mais escuro. A resposta Tempo vai e clima. estar aqui, agora em Tempo e Clima. Clima desértico. Distribuição Sinapse. Algumas regiões do planeta são secas, com poucas formas de vida. Às vezes não há animais, árvores ou grama. O solo sem vegetação é coberto de areia ou rochas. Estas regiões são os desertos. Durante o dia é muito quente, mas à noite a temperatura pode ser muito baixa. Os desertos são regiões de clima quente e seco. Árido significa sem água. No deserto, raramente chove. Chove menos de 50 milímetros por ano, e isto não é muito se comparado à França ou aos Estados Unidos, onde chove em média 10 vezes mais. No Brasil ou na Indonésia, chove 40 vezes mais. Na verdade, às vezes não chove nada no deserto anos a fio. Sem água, não há vida. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver e crescer. Por que não chove no deserto? Há várias razões para isso. A razão mais importante diz respeito à posição da Terra em relação ao Sol. Como a Terra é redonda, os raios do Sol não aquecem todas as áreas igualmente. Eles são mais intensos no Equador, a linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios como se fosse uma laranja cortada ao meio. As diferenças na temperatura sempre criam ventos na atmosfera. Ao norte e ao sul do Equador, em latitudes que chamamos de trópicos, as correntes de ar impedem que as nuvens se aproximem. Sem nuvens, não há chuva, e sem chuva existe o deserto. O maior deserto é o Saara, na África. Suas dunas parecem uma praia gigantesca sem fim. A temperatura da areia pode chegar a 50 graus Celsius. Se você quiser, é possível cozinhar um ovo direto na areia em poucos minutos. E mesmo assim, nestas condições difíceis, algumas plantas e animais conseguem sobreviver. Algumas sementes podem esperar pela chuva por vários anos. À noite, as raposas do deserto vagueiam pelas dunas. São chamadas de fenecos e estão bem adaptadas ao deserto. Suas grandes orelhas as refrescam e seus olhos especiais enxergam no mais escuro da noite. É quando elas saem. O mais famoso dos animais no deserto é o dromedário, o navio do deserto. Os dromedários podem atravessar o deserto sem precisar comer ou beber por dias. Como conseguem? Eles armazenam gordura na corcunda e dela conseguem viver. No deserto também vivem pessoas. Para se proteger do sol ardente, elas cobrem todo o corpo até a cabeça e o rosto. Várias camadas de pano criam correntes de ar. É como um sistema de ar-condicionado. Eles vivem em tendas e sabem como usar o pouco que o deserto tem a lhes oferecer. Por exemplo, são muito cuidadosos com a água. Eles a carregam em peles de cabra. Felizmente, existem poços d'água dentro do deserto. Em geral, são encontrados em oásis. Usa-se a água e consegue-se cultivar algumas hortaliças e palmeiras. Estas árvores dão sombra e algo até mais importante: tâmaras, que se comem em quase toda a refeição. Podemos ver coisas extraordinárias no deserto, miragens. Oásis, cidades, longas caravanas que surgem no horizonte. Mas ao nos aproximarmos, elas desaparecem. O que ocorre é que o ar muito seco atua um pouco como um espelho, refletindo imagens de objetos que parecem próximos, mas estão de fato distantes. Estas miragens enganam muitos viajantes, mas elas ajudam a manter vivo o mistério do deserto. Não há lugar como esse. Versão brasileira Fênix.